Boa noite a todos. Nós vamos para o capítulo 35. Do livro Estrela de Luz, com o tema As Marcas do Sofrimento. Então, vamos fazer uma breve leitura e tentar compreender, a questão. Certa manhã, enquanto realizava minha tarefa, observei que aqueles espíritos traziam em sua fisionomia as marcas de suas grandes dificuldades morais. Ao fazer o atendimento a um deles, notei que ele se parecia com uma caveira, um corpo sem vida. Assim que encerrei o trabalho daquele dia, a chefe do pavilhão se aproximou e pediu que eu a acompanhasse à sua sala. Imediatamente a segui. Ao chegarmos, ela educadamente me disse: Ismael, no momento em que você estava atendendo nossos companheiros, você teve alguns pensamentos referentes à difícil situação em que eles estão vivendo, em especial aquele a que você se referiu como sendo uma caveira. Naquela hora, eu não podia lhe falar, pois estava fazendo o atendimento, pois eles sentem as vibrações de tudo o que pensamos e falamos. Eles sentem, captam tudo, e isso pode ser bom ou ruim para o seu progresso. Quando você teve esses pensamentos, ele se sentiu um nada. Foi como se sua vida estivesse no fim. Ele ficou confuso, porque outras pessoas que já passaram por aqui lhe disseram palavras de motivação. Ismael, ali existe uma vida atuante, um coração pulsando. Então, o melhor a fazer é voltar ao leito e dizer-lhe que você estava equivocado em seus pensamentos, mas que você sabe que no fundo daquela alma, que ali dentro daquele corpo espiritual, existe um ser inteligente, filho de Deus, e com toda certeza com um importante compromisso a cumprir no orbe terrestre. Apesar de ainda ter algumas deficiências a serem acertadas, e que após este tratamento irá compreendê-los melhor, e dizer também que ele não está aqui como um prisioneiro, e sim temporariamente para fazer um tratamento, e quando for permitido que acordasse desse sono magnético, irá se sentir melhor. E assim que terminou de falar, eu lhe disse: Meu Deus, peço perdão por minha falta de vigilância, que me fez esquecer que os espíritos podem sentir até nossos mais secretos pensamentos. No mesmo instante, pedi licença e me dirigi ao leito daquele companheiro, roguei forças a Jesus e lhe disse tudo o que a chefe do pavilhão havia dito. Quando terminei, notei que ele se sentia intimamente melhor. Todas as noites nos reuníamos com a diretora da colônia para orar e agradecer a Jesus pela oportunidade de trabalho. Ela também nos orientava sobre como ajudar aqueles espíritos e sempre nos falava da importância daquele trabalho. Um dia, a chefe do pavilhão, número 299,
em que trabalhávamos nos fez um convite interessante. Por seu sorriso, ela demonstrava estar muito alegre e amorosamente nos falou: Meus filhos, esta colônia se localiza no ponto mais profundo do centro da Terra, na atmosfera abaixo das regiões trevosas. Observem que, apesar de estarmos no centro da Terra, o resultado de nosso trabalho está fazendo com que este local construa a sua autoiluminação. Observem como os jardins estão floridos. É importante que saibam que há algum tempo estamos conseguindo captar a luz solar. Os raios solares, ao chegarem aqui à colônia, são canalizados e levados diretamente às câmaras, e nossos companheiros os recebem por intermédio dos cordões fluídicos que estão ligados a seus corpos perispirituais. Eles dão vida às células do perispírito, fortalecendo-as. O Sol é uma grande energia criadora. Por meio dele recebemos as emanações dos espíritos que estão nas camadas superiores do nosso sistema solar. Eles emitem vibrações de amor e de paz que chegam até nós em forma de alimento espiritual. Os espíritos superiores se reúnem constantemente com Jesus para receberem orientações e também para serem informados em relação à quantidade de energia que a Terra precisa receber. Assim também como outros planetas e colônias que pertencem a esse sistema. A quantidade pode ser maior ou menor de acordo com a necessidade. Quando o mundo está em guerra, essas vibrações e energia são reduzidas, porque a crosta terrestre fica sobrecarregada de fluidos negativos. Ela ainda nos pediu para observar as câmaras e para estender nosso olhar um pouco mais adiante. Então notamos que as paisagens floresciam cada vez mais e o ar era puro. De repente, visualizei a cidade de Jerusalém e notei que sobre ela havia uma nuvem negra que a recobria. Então perguntei: por que aquela nuvem negra continua sobre a cidade de Jerusalém? O que está acontecendo lá? Pois já se passaram tanto tempo que Jesus foi crucificado. Ela prontamente respondeu: Ismael, a cidade de Jerusalém está passando por grandes provações. Ali acontecerão e ainda acontecem guerras, crimes, mortes violentas e há salteadores por todos os lados. Os seguidores do Cristo continuam sendo perseguidos e mortos. Muitos têm dificuldades para divulgar a mensagem do nosso Mestre. E com a voz embargada de emoção, a chefe do nosso pavilhão silenciou. Naquele momento observei que em seu rosto as lágrimas eram abundantes, pois há alguns minutos ela nos disse: Meus filhos, não é somente Jerusalém que vive na escuridão, mas quase todo o planeta Terra. Ao ouvir aquelas palavras, fiquei assustado, mas ela, como sempre, amorosa, nos falou: Quero lhes falar um pouco das grandes perseguições ao cristianismo redivivo. Mas antes quero que vejam como está a cidade de Roma. Notei que sua fisionomia estava triste e sofrida, e então percebi que aquele assunto lhe causava grande dor na alma. No mesmo instante, elevei meu pensamento até o mais alto e roguei a Jesus para que a nossa companheira, ela estava paralisada e parecia que em seus pensamentos estavam longe dali. Ela também buscava o socorro de Jesus Cristo através da oração.
Então, aqui falamos do perispírito, né, que é o nosso corpo semimaterial. O perispírito, ele é matéria, né, é um invólucro, né, semimaterial, é um corpo bem sutil ao qual nós não enxergamos, nossa visão não consegue enxergar. Ele dá forma ao espírito. Então, nós temos o espírito, né? O perispírito, né? O corpo astral, o corpo espiritual, como muitos chamam, ele é o que modela a forma humana, né? Nossa forma humana, humanizada de homem, ela é, ela é feita através dessa matriz, chamada perispírito, né? O perispírito, como é semimaterial, possui células, possui ossos, né? Possui órgãos, sangue, não é? O perispírito possui, né? Então, porém ele é plástico, né? Ele é totalmente moldável à nossa vibração mental. Por isso que muitos desencarnam, muitas pessoas desencarnam ou morrem, né? E levam no psique as doenças, os acidentes, né? Ao qual foram vítimas. E carregando isso no psique, transfere para o perispírito e as dores continuam. A mesma dor continua após a morte, né? Ou desencarne. Porque, como a humanidade ainda não buscou se espiritualizar, não buscou ainda tal conhecimento espiritual, ele não sabe quando desencarna o que fazer. Então, muitas vezes as pessoas ficam totalmente abandonadas e perdidas, porque o socorro espiritual não consegue atingir todas as pessoas do mundo, né, que estão desencarnando ao mesmo tempo, né? Então, muitos ficam desamparados, outros conseguem através dos seus méritos, seus atos, dos bons atos, conseguem um socorro mais rápido. Então, é muito variável, né? O plano espiritual superior é que coordena o socorro espiritual. Então, a importância do espiritismo, da doutrina espírita, uma das importâncias é essa, é despertar o estudo para o conhecimento, e assim, aquele que possui e pratica principalmente, vai saber como agir após a morte, após o desencarne. Muitos espíritos chegam aqui com suas dores terríveis, né, vitimados de um câncer, de uma paralisia, de um AVC, né, de um acidente vascular, vitimados de tantas coisas, chegam aqui e, através do passe da oração, conseguimos remodelar aquele perispírito na reunião mediúnica. Remodelamos o seu perispírito através do passe, através das orações, e ele recupera as funções do perispírito através da doação de fluido animal ou fluido misto, né, misturado com espiritual, animal, espiritual, misturado, né? Então conseguimos resolver uma dor de um espírito em segundos. É um gesto que precisa de muita confiança, muita fé, muito estudo. Então, eu recomendo a todos que busquem se espiritualizar mais, busquem o conhecimento, principalmente da doutrina espírita, que traz a luz, né, através da sua ciência, porque a doutrina espírita é uma ciência, a ciência que estuda o espírito, não é uma religião somente. Então nós deveríamos, né, ir para esse lado. Senão, essa nuvem negra que está pairando sobre Jerusalém até hoje, né, envolvendo em guerras infinitas, quase que guerras constantes, né, o ódio contra o povo vizinho, que
que é nutrido, né, faz com que lá a Europa e outros países que grande parte do mundo que aceita e permite e fabrica armas de destruição, alimentando ainda mais a guerra, pairam essas nuvens negras que futuramente vai levar a dor e sofrimento, dores e sofrimentos incalculáveis. E isso está para chegar. Já se iniciou o processo. O processo já se iniciou, está rápido. Agora, aquele que busca o que eu falei, se espiritualizar, buscar essa ciência, saber como funciona o mecanismo de Deus, as leis de Deus, leis de causa e efeito e outras mais, aquele que busca terá um conhecimento, vamos botar assim, um conhecimento a mais que os ajudará a amenizar a grande dor que há de chegar, pois a humanidade não consegue e não conseguiu ainda, infelizmente, evoluir através do amor, ou evoluir através da observação, evoluir através da leitura, do estudo espiritual mais profundo. As religiões falharam. Então, só resta a grande lei, a lei da dor, lei da destruição, para que tudo seja reconstruído. Está lá no Livro dos Espíritos, né, para quem quiser ler e se aprofundar. Então, nós vamos encerrar por hoje. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima semana.